E aí, tudo bem? Eu sou Vinícius Vieira, eu sou guitarrista, formado pela Faculdade Cantareira, e talvez você já tenha me visto nos cursos de manutenção de instrumentos musicais, mas hoje eu quero te propor uma viagem no tempo com o curso de História da Música. Nessa série de cursos, a gente vai entender os primeiros passos da música ocidental, a gente vai contextualizar com os acontecimentos da época e a gente vai entender também o porquê de muitas das coisas musicais que a gente faz hoje em dia serem feitas dessa forma. O intuito desse curso, assim como todos os outros da Music.Dot, é aprimorar a sua bagagem musical e pode ter certeza que o conhecimento que você vai aprender aqui vai te ajudar muito para o caso de você querer seguir uma carreira na área. É importante a gente entender que a história da música caminha junto com a história da humanidade. Então, para a gente entender de fato os primeiros passos da música, a gente precisa voltar lá no início da civilização, lá na pré-história, para começar a compreender como a música era praticada. A música na pré-história, ela tinha a função ritualística, ou seja, o homem pré-histórico ele não tocava por prazer, mas sim para determinados fins, como fenômenos da natureza, para conseguir comida ou para agradecer por ter conseguido comida, e assim como na pintura rupestre, a música também tinha a finalidade de contar histórias. Na pré-história, o homem usava poucos instrumentos, como a própria voz, algumas espécies de flautas feitas com ossos de animais e instrumentos percussivos como tambores que eram feitos de tronco de árvore e couro de animal, como você pode ver aqui nas imagens. Inclusive, essa prática é feita até hoje na construção de alguns instrumentos, como couro animal para peles de instrumentos percussivos, para a confecção de cordas e peças de alguns instrumentos. Obviamente, a gente não tem registros da produção musical feita na pré-história, mas uma coisa é fato, a produção dessa época teve muita importância para o período que vem a seguir, que é o que a gente vai falar agora, a Antiguidade. Antes da gente começar a falar sobre a música praticada na Antiguidade, é importante a gente entender qual era o panorama histórico, ou seja, quais coisas estavam acontecendo naquela época que nortearam a música ser praticada daquela forma. Você está vendo que eu estou com o meu notebook aqui, que é só para falar as datas certinho para você, mas não se apegue muito em decorar o período exato em que as coisas aconteceram, mas é só para você entender o quão antigo isso foi e quão próximo à Era de Cristo essas coisas foram acontecendo. Então, no ano 800 até mais ou menos o ano 400 e pouco antes de Cristo, a gente teve a ascensão das grandes cidades-estados, ou seja, os povos se juntavam em determinados locais e povoavam cada vez mais, ou seja, as cidades foram crescendo. Depois disso, lá pelo ano 500 a.C. ainda, a gente teve a morte de Pitágoras, que foi um dos pilares na história da música grega e norteou os povos por muitos anos ainda. Agora, já pelo ano 350 a.C., mais ou menos, a gente teve a filosofia e a república de Platão e Aristóteles, que foram personalidades muito importantes também para a construção da filosofia grega e, consequentemente, da música. Agora, já um pouco mais para frente, no ano 46, ainda antes de Cristo, começou a ditadura de Júlio César em Roma. Agora, aqui, realmente já inseridos na época de Cristo, no ano 33 a gente teve a crucificação de Jesus. No ano 54, Nero começou a ser o imperador de Roma. No ano 70, houve a destruição do Templo de Jerusalém. E no ano 330, Constantinopla como a nova capital do Império Romano. Agora, falando sobre a música de fato, toda essa época da Antiguidade era norteada em uma filosofia. A música tinha poderes mágicos, ou seja, a música era capaz de curar, de elevar o estado de espírito. Inclusive, a gente tem exemplos dentro da Bíblia que exemplificam isso, como a harpa de Davi com o rei Saul, as muralhas de Jericó. Então você vê que existem muitos exemplos que provam o poder da música de mudar realmente o estado de espírito das pessoas que praticam e escutam. Na Grécia Antiga, a gente tinha alguns instrumentos principais que eram praticados, como você pode ver aqui nas imagens: a cítara, o aulo, a lira e a própria voz. É importante a gente entender que desde a antiguidade, a música ela caminhava não só com os acontecimentos históricos, mas sim conversava com as outras artes, como a pintura, a escultura, a literatura, enfim. Aqui na Grécia Antiga a gente tem esse exemplo, como você pode ver aqui na imagem, de jarros de figura negra e figura vermelha com representações de deuses e semideuses tocando alguns instrumentos populares da época. Agora, falando da música grega propriamente dita, a gente pode dizer que ela tinha duas características principais. Uma, ela era improvisada, ou seja, ela não era criada para ser executada depois, ela era feita na hora.
E ela era monofônica. O que isso significa? Que ela só tinha um som tocado de cada vez. É diferente de uma banda, como a gente tem hoje, onde cada instrumento faz uma função diferente. Aqui não. Tanto a música instrumental quanto a música vocal era praticada por um instrumento só. Além disso, a música também falava sobre a importância da música no cosmos e como ela era capaz de transformar o universo e o comportamento humano. Uma filosofia muito importante na cultura grega foi a doutrina do ethos, iniciada por Pitágoras e depois desenvolvida por Platão e Aristóteles. Basicamente, o ethos tratava das qualidades morais e comportamentais do ser humano. Basicamente, a música ela não era apenas uma arte, como a escultura, a pintura e tudo mais. Ela tinha poder para transformar o universo e moldar o comportamento humano, dependendo da forma que ela era praticada. Ainda nas características musicais, já na cultura grega a gente começa a ter noções de harmonia desenvolvida por Cleônides e Aristóxeno, não Aristóteles, Aristóxeno. Aqui, basicamente, os conceitos musicais eram muito parecidos com os que a gente usa até hoje, como escalas, tonalidade, modulações, improviso, ritmo e tudo mais. Todos esses fatores já eram usados na cultura grega, lembrando que eles eram improvisados, eles não eram criados com antecedência. E é importante a gente entender também que nos diferentes povos da Grécia, a música ela tinha finalidades diferentes e formas diferentes de ser praticada. Então cada povo, como o povo jônio, o povo dórico, o povo eólio, tinha uma forma diferente de praticar música. Aqui a gente ainda não tem essa construção de modos gregos como a gente ouve falar nos dias atuais, mas começou com essa ideia. Além das formas musicais serem diferentes para cada um desses povos, elas tinham estados de espíritos diferentes seguindo aquela doutrina do ethos. Então, por exemplo, a música do povo jônio tinha uma finalidade para a guerra. A do povo dórico tinha uma finalidade mais para quando o ser humano ficava triste. Enfim, não são exemplos reais, mas é só para você entender as finalidades que cada uma das músicas dos povos tinha. Agora, na próxima aula, a gente vai entender um pouco mais sobre esses modos gregos reais, a gente vai falar também sobre a música romana e sobre o início da igreja cristã.